Bora falar de futebol, mais um episódio da série de férias com o Fragoso, espero que você esteja curtindo. Estamos chegando em maio, hein? Estamos chegando em maio, cenário novo vai pintar, muita novidade, conteúdos quentes de novo aparecendo, porque aí eu já não estarei mais de férias. E claro, enquanto eu estou de férias, você não me abandona, eu não te abandono e trago grandes histórias do futebol, curiosas histórias do futebol. Espero que você esteja se divertindo com todas as outras que eu já trouxe para você. E agora a gente vai contar... A gente é bom, né? Coisa de jogador. Agora eu vou contar para você quem foi o primeiro falso 9 da história do futebol mundial. Pelo menos de acordo com as pesquisas. E como essa função surgiu? Esse é o detalhe mais legal. Ela surgiu justamente por uma necessidade. Como toda revolução no futebol, as mudanças só acontecem por necessidade. Quando há um problema que não consegue ser solucionado, que o técnico tem dificuldade, ele precisa ser inteligente, ele precisa ser criativo, e aí as soluções surgem. Veja só, foi na mágica Hungria dos anos 50 que o primeiro falso 9 da história apareceu. Antes de falar quem ele é, eu vou contar um pouquinho da história de como surgiu a ideia do falso 9. O técnico Marton Bukov, do MTK, ele perdeu o seu centroavante na época, MTK, equipe húngara. E o seu centroavante era o estilo tradicional utilizado, era um centroavante forte, de porte físico avantajado, o romeno Norbert Hofling, eu anotei aqui para não esquecer, ele foi para Lazio em 1948. E aí ele percebeu que não tinha peça de reposição, não tinha quem colocar para substituir esse jogador à altura, pelo menos como centroavante. O que fazer se você não tem essa peça e não vai buscar no mercado? O técnico Marton Bukov resolveu acabar com a posição. Ele extinguiu a posição de centroavante, de 9 do time, na tática utilizada naquele período. Então ele saiu do WM, que eu até separei para você ver aqui, que era o esquema utilizado naquele período. Esse é o WM. Ele deixou o WM. E o que ele fez com esse esquema aqui? Ele tirou essa história de W, limpou e falou assim, não, já que eu não tenho centroavante, este cara aqui vai recuar e aí o meu centroavante vai ser um meia inteligente para atacar espaço e para jogar também, criando para os meus dois jogadores avançarem. E aí ele revolucionou basicamente as funções nesse novo esquema que saiu do WM para algo como um 3-2-3-2, um MM, digamos assim. Bom, quem foi esse cara escolhido para fazer essa função? Era um ponta, Nandor Hidegkuti. Você conhece muito bem ele, tenho certeza. Se não conhece, pesquise, porque é um dos grandes jogadores daquela Hungria fantástica do Gustav Sebeş. Esse técnico que comandou a seleção húngara daquela época. E aí está o detalhe, esse histórico treinador, ele insistia em usar o Hidegkuti como ponta ainda. Mesmo com o MTK já vendo o Hidegkuti brilhando nessa nova função. Mas em um belo momento, num jogo contra a Suíça, a Hungria perdia por 2-0. E aí o Sebeş colocou o Hidegkuti para jogar realmente como falso 9. E adivinha o que aconteceu? 4-2 para a Hungria, balançando demais a marcação dos adversários. Isso passou a ser uma tônica na seleção. E olha só, contra a Inglaterra, os donos do futebol daquela época, em 53 e 54, a Hungria passeou e consolidou a ideia do falso 9. Para você ter uma ideia, jogando contra a Inglaterra na primeira partida, jogando em Wembley, 6-3 para a Hungria. 6 meses depois, aí jogando na Hungria, 7-1, usando esse mesmo esquema. E eu até anotei aqui a declaração do Johnston, que era o responsável por ficar entre os dois zagueiros, já que no WM você tem ali um centro médio que recua um pouco mais, e ele, responsável por marcar o centroavante, se perdeu. E ele fala, ele relata que foi trágico marcar o Hidegkuti. Não sabia se o perseguia ou se o deixava livre. Quando o perseguia, abria um buraco nas minhas costas que ele usava no passe. Quando o deixava livre, ele tinha total liberdade para criar para os pontas e também para os atacantes interiores que jogavam com ele. Ou seja, terror absurdo. E aí, no 6-3 em Wembley, olha, o Hidegkuti marcou 3 gols. Um espetáculo para mais de 100 mil pessoas daquela seleção húngara. E assim surgiu o falso 9
o jogador que arrebentou com a Inglaterra e foi muito importante para essa Hungria do Gustavo Serbis. Gostou? Espero que você tenha gostado dessa história. Agora você já sabe de onde surgiu a ideia do falso 9. Manda aí, quem é o falso 9 que você mais gostou de jogar? Manda nos comentários, deixa o seu like que é importante para o canal e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Já já as minhas férias acabam, mas ainda tem mais uma história pelo menos para você curtir aqui no De Férias com o Fragoso, beleza? Bora falar de futebol!